A partir de agora, então, a gente está gravando a nossa aula sobre ângulos na circunferência, também posições de reta e relações métricas. Vamos lá. Qualquer dúvida, é só vocês pedirem para eu parar e voltar. Então, vamos. Primeira coisa a saber, posições de reta em relação à circunferência. São 3 as posições que uma reta podem assumir em relação a uma circunferência. Uma posição de reta secante, de reta tangente e de reta externa. O que é, Alene, uma reta secante? É uma reta que toca a circunferência em 2 pontos. Eu tenho a reta S, eu tenho a circunferência. Eu tenho o ponto Q e o ponto P. Essa reta tocou a circunferência em 2 pontos, então a gente chama a reta de reta secante, tá? E aí a gente vai traçar aqui, o raio da circunferência. O que é raio mesmo? É a distância do centro até o arco da circunferência. E aqui, do centro até essa reta, formando com ela 90 graus, existe uma distância, tá? Então, o que eu tenho a te dizer? Quando a reta é secante, a distância do centro até a circunferência é uma distância menor do que o raio, tá? Então, fechando aí a ideia. O que é reta secante? É a reta que toca a circunferência em 2 pontos. A distância do centro até a reta dada na perpendicular, formando 90 graus, é sempre menor do que o raio. A segunda forma de uma reta se posicionar em relação a uma circunferência, a gente chama de reta tangente. O que é uma reta tangente à circunferência? É uma reta que toca a circunferência num único ponto, tá? E aí, se eu traçar o raio, que vai do centro até a reta tangente, esse raio aqui tem a mesma medida da distância do centro até a reta. Outra coisa importante que você precisa saber, que o ângulo formado entre a reta e o raio, que é a distância que ele tem do centro, desculpa pessoal, é sempre um ângulo de 90 graus, tá? Então, reta tangente é a reta que toca a circunferência num único ponto. A distância do centro até essa reta é o raio. E o raio forma com a reta sempre um ângulo de 90 graus. Tá bem? E a última posição possível de reta e circunferência é de uma reta externa. O que é uma reta externa? É uma reta que não toca a circunferência. Se você for analisar o raio e a distância do centro até a reta, você pode dizer assim: a distância do centro até a reta da circunferência, ela é maior do que o raio, tá? A distância do centro até a reta tangente, quando ela é externa, ela é sempre maior do que o raio. Então, nós temos 3 possibilidades de posições de reta em relação à circunferência. Primeiro, reta secante. O que é isso, Lene? É a reta que toca a circunferência em 2 pontos. A distância do centro até a reta é menor do que o raio. Reta tangente, reta que toca a circunferência num único ponto. A distância do centro até a reta é exatamente a mesma do raio. E reta externa, que é a reta que não toca a circunferência. A distância do centro até essa reta é sempre maior do que o raio. Ok? Tudo bem, então? 3 tipos de reta de posições em relação à circunferência: secante, tangente e externa. Vamos, então, analisar com esse conhecimento que eu passei para vocês, essa situação aqui, Considere a circunferência de centro O. Circunferência de centro O. E a reta S. A reta S está aqui. E essa reta é tangente à circunferência, ou seja, ela toca a circunferência num único ponto. Considere também alguns pontos sobre a reta S, conforme indicada a figura. Então, eu tenho a circunferência de centro O, eu tenho essa reta verde que é a reta S. Ela toca a circunferência num único ponto, que é chamado de ponto de
tangência. Mas essa reta também tem outros pontos, ponto A, B, C, e esses pontos têm a sua distância do centro da circunferência. Aí o exercício pergunta assim: qual dos segmentos indicados na figura apresenta a menor distância? A menor distância, ela é sempre dada em linha reta, ou seja, é a distância que forma com a reta um ângulo de 90 graus. Então, a menor distância é a reta OT. Qual dos segmentos representa a distância entre o centro dessa circunferência e a reta? O segmento que sempre vai representar a distância do centro até a reta é o segmento que forma 90 graus com a reta, ou seja, nesse caso, é também esse ponto de tangência. Então, o segmento que a gente considera como distância é também o segmento AT, que é a menor distância, ou seja, a distância que forma um ângulo de 90 graus, tá? Esse segmento tem a mesma medida de qual segmento da circunferência? Quem na circunferência que tem essa medida de O até T? Que elemento dela? O raio, tá? Então, quando a reta é tangente, a menor distância do centro até a reta é a mesma medida do raio, tá? E esse ângulo aqui formado entre o raio e a circunferência, deixa eu abrir aqui, é sempre de 90 graus, ok? Dúvidas até aqui? Podemos seguir? Então, vamos lá. Agora eu vou falar de um outro conceito, que é o conceito de ângulo central. Olha, quando você olha para essa circunferência e o seu centro e localiza dois pontos na circunferência, quando eu ligo aqui de P até O, de O até Q, o que eu formo aqui é um ângulo. Como esse ângulo está no centro, a gente chama de ângulo central. Como é que eu represento um ângulo central? Eu sempre coloco o local do ângulo no centro com esse acento circunflexo. Então, POQ representa esse ângulo aqui, ó. É um segmento que tem um ponto na circunferência, tem outro ponto na circunferência e o centro é o seu ângulo. Então, ângulo POQ, representado dessa forma aqui, tá bem? Então, ângulo central, o que que é? É o ângulo cujo centro está na circunferência. Vamos lá. Observe na circunferência ao lado que ao serem traçados os segmentos de reta AO e OB, aqui ó, AO e OB, forma-se dois arcos. Então, vamos novamente, ó. Quando eu tracei o ângulo central, eu tive dois segmentos de reta para traçá-lo. Quando eu liguei O até o ponto B, quando eu liguei O até o ponto A. Aí, eu delimitei a minha circunferência em dois arcos, ó. Esse arco vermelhinho e esse arco verde, tá? O menor arco, a gente sempre chama assim, ó, arco AB, e representa dessa forma aqui, AB, com esse símbolo aqui em cima, símbolo de arco, tá? Agora, se estivermos falando do ângulo maior, a gente sempre vai colocar um outro ponto entre eles para sinalizar. Porque se eu falo AB, você não sabe se eu estou falando desse ângulo aqui ou se eu estou falando do verde. Então, se o verde é o maior e eu quero falar sobre ele, eu coloco mais um ponto na circunferência e digo que é o arco ASB, tá? Então, o menor arco eu chamo de AB. O maior arco eu insiro um terceiro ponto na circunferência para indicar que eu estou falando do maior. Assim, no caso, nós falaríamos de ASB, ok? Perceba que quando queremos indicar o arco maior, consideramos um ponto pertencente a esse arco, nesse caso, o ponto S, e representamos esse arco usando três pontos, ASB. Acabamos de falar sobre isso. Observe também que o ângulo central AOB e o arco correspondente a B, ó, ângulo central AOB, arco correspondente a B, tem a mesma medida regular x. Lembre-se de que a medida em graus de um arco de circunferência é igual à medida do ângulo central. Outra informação muito importante para você. Quanto mede aqui o ângulo central? X.
Então, eu posso dizer que a medida do arco correspondente a esse ângulo central também é x. Exemplo, se o ângulo central mede 60 graus, o arco menor correspondente a ele também mede 60 graus. Se ele mede 30 graus. Então, essa é uma informação muito importante que diz assim: a medida do arco é igual à medida do ângulo central, tá? Qual é a expressão algébrica que representa a medida do arco ACB, que é esse daqui? A circunferência inteira não mede 360? Esse arco aqui, ele não tem a mesma medida do ângulo central, x? Então, se eu quiser medir a parte verde do arco, eu vou dizer que é o 360, que era tudo, menos essa medida que eu chamei de x, porque corresponde ao ângulo central, tá bem? Então, a medida do arco maior é sempre 360 graus menos a medida do arco menor. Ok. Outra coisa importante é saber o que é um ângulo inscrito. Lembra que eu falei com você que o ângulo central, o centro dele está na circunferência? O ângulo inscrito, o centro, o vértice, né? Ele fica na circunferência. O ângulo central, o vértice fica no centro. O ângulo inscrito, o vértice fica na circunferência. Então, olha lá, ó. Eu tenho os pontos P, Q, R. Quando eu ligo esses pontos, eu formo um ângulo aqui. O vértice desse ângulo está onde? Na circunferência. Então, ele é chamado de ângulo inscrito, tá? E aqui, ó, eu liguei QOR e formei esse ângulo aqui. Como chama esse ângulo? Ângulo central. Por quê? Porque o vértice dele, o centro, né, encontra-se na circunferência, tá? Então, muito importante você guardar o que é um ângulo inscrito e o que é um ângulo central. Eu vou repetir. Ângulo inscrito é o ângulo cujo vértice, né, que é onde forma o ângulo, encontra-se na circunferência. Ângulo central é o ângulo cujo vértice, né, o ângulo aqui, ó, encontra-se no centro da circunferência. Então, QOR é um ângulo central. QPR é um ângulo inscrito, tá? Ângulo central, vértice no centro. Ângulo inscrito, vértice na circunferência. Ok, então vamos nós aqui, ó. Eu tenho o ponto Q e o ponto R na circunferência. E aí eu tenho um outro ponto P aqui na circunferência, ó. Quando eu ligo Q, P, R, eu formo um ângulo lá em cima, que foi chamado de beta. Como esse ângulo tem o seu vértice na circunferência, ele é um ângulo inscrito, tá? Eu também tenho o ângulo QOR. Onde está o centro dele? Onde está o vértice do ângulo? Está no centro da circunferência. Então, eu posso dizer que o ângulo alfa é um ângulo central, tá? Então, guarda essas informações aí. Ângulo central, o vértice está no centro da circunferência. Ângulo inscrito, o vértice está no arco da circunferência. Quando esses ângulos foram traçados, tanto o inscrito como o central, eles demarcaram um determinado arco na circunferência, que é o arco menor, ó, que a gente chama de QR, tá? Então, eu vou dar uma informação nova para você. Se o ângulo central delimita um arco, que é exatamente o mesmo que foi delimitado por um ângulo inscrito, existe uma relação estabelecida entre eles, que é o seguinte: o ângulo inscrito, ele sempre mede a metade da medida do ângulo central. Então, por exemplo, se o ângulo alfa, que é central, mede 60 graus, o arco também mede 60 graus. E o ângulo inscrito, que subscreve o mesmo arco aqui embaixo, ele mede a metade, ele vai medir 30, tá? Outra vez, eu olho lá, vejo que o ângulo inscrito mede 80 graus, inscrito. Olho aqui para baixo, o arco verde que o ângulo inscrito delimitou é exatamente o mesmo que o ângulo central delimitou. Então, ângulo central
correspondente ao mesmo arco do ângulo inscrito, mede o dobro. Se aqui for 70, aqui é 140. Se aqui for 30, aqui é 60. Se aqui for 20, aqui é 40. Se aqui for 80, lá é 40, tá? Então, guarda essa relação. Ângulo inscrito e ângulo central, que determinam o mesmo arco, a medida do ângulo inscrito é sempre a metade da medida do ângulo central. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Esse arco aqui, ele corresponderia ao ângulo central, BOA, correto? BOA era o ângulo central. Então, quanto mediria BOA? 92 graus. E esse ângulo X aqui? Ele está delimitando esse arco de 92, mas ele é inscrito, porque o vértice dele está na circunferência. Então, quanto ele vai medir? A metade do arco. A metade de 92 é 46, tá? Então, o ângulo inscrito mede a metade do arco que ele subscreve e também a metade do ângulo central, já que o ângulo central tem a mesma medida do arco, tá? Vamos ver esse outro aqui, ó. Eu tenho um ângulo inscrito lá em cima. Por que inscrito? Porque o vértice dele está na circunferência. Quanto ele mede? 37 graus. O que é esse alfa aqui? É o arco que subentende o ângulo inscrito de 37 graus, ó. Quando foi traçado o ângulo inscrito, esse é o arco que corresponde a ele. Então, o que eu sei? Que o ângulo central mede o dobro do ângulo inscrito. Ou seja, esse arco aqui, que tem a mesma medida do ângulo central, mede o dobro de 37, que é 74 graus, ok? Olha essa situação aqui, ó. Eu tenho um ângulo inscrito de medida alfa, que subentende esse arco aqui. O ângulo central que subentende o mesmo arco é 3α menos 29. Aí eu me pergunto, que relação se estabelece entre o ângulo inscrito e o central, que determinam o mesmo arco? É que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Então, olha como é que eu escrevi aqui. O ângulo inscrito, que é alfa, quem será? Vai ser o ângulo central dividido por 2, porque ângulo inscrito é a metade do central. Apliquei proporção, ficou 2α igual a 3α menos 29. Se eu passasse o 3α para o primeiro membro, ele iria negativo. 2α menos 3α daria menos α, igual a menos 29 graus. Multiplicando por menos 1, a medida do ângulo inscrito é 29 graus. E aí eu me perguntaria, quem seria a medida do ângulo central? 3 vezes 29 menos 29, que dá o dobro de 29, 58 graus, tá? Então, o que eu preciso guardar? Que o ângulo central e o arco tem sempre o dobro da medida do ângulo inscrito. Se eu tenho um ângulo inscrito e preciso do arco, ele mede o dobro. Se eu tenho o arco e preciso do ângulo inscrito, que é uma relação inversa, o ângulo inscrito mede a metade do arco. Tá bem? Ok? No final eu vou fechar revendo aí essas ideias que nós trabalhamos. Eu trouxe mais essa daqui, ó. Dá uma olhada para ela com atenção. O que eu conheço aqui? Eu conheço um arco que é de 50 graus, que está sendo delimitado por um ângulo inscrito, que é o ângulo que foi chamado de y. Que relação se estabelece do ângulo inscrito para o arco? Ele mede a metade. Então, se o arco media 50, esse ângulo y mede 25, tá? Olha esse outro aqui, ó. O que eu estou vendo aqui nessa figura? Eu estou vendo que temos um ângulo inscrito, verde claro, de medida y. Estou vendo que tem um ângulo central que subentende o mesmo arco, verde escuro, de medida y mais 45. Aí eu me pergunto, que relação se estabelece entre o ângulo inscrito e o central que delimitam o mesmo arco? O ângulo inscrito é a metade do central. Então, eu anotei aqui, o ângulo inscrito, y, é igual ao ângulo central, que é y mais 45, dividido por 2. Essa forma algébrica de escrita está mostrando o ângulo inscrito é a metade do central. Apliquei proporção, 2y igual a y mais 45,
passei o mais y para o primeiro membro, que foi menos y, igual a 45. Aqui deu y igual a 45 graus. Se esse ângulo mede 45 e é o inscrito, esse que é o dobro, né, vai ser 45 mais 45, o dobro de 45 é 90, tá? Então, o que você precisa guardar dessas ideias que eu falei agora? Primeiro, que o ângulo inscrito, o vértice está na circunferência. Ângulo central, o vértice está no centro. A medida do arco é exatamente a mesma do central. A medida do arco é o dobro da medida do ângulo inscrito, tá? Então, com essas ideias, você consegue construir aí, escrevendo algebricamente, o exercício que aparecer para você. Agora eu vou falar da terceira e última coisa de hoje, que é a posição de retas em relação à circunferência. A gente chama essas posições que eu vou falar de relações métricas da circunferência, relações de medidas, tá? Ó, a primeira coisa que eu preciso que você perceba, essas cordas aqui, o que é corda, Lene? Corda é um segmento que liga dois pontos da circunferência, tá? Então, essa corda vermelha e essa verde, elas são cordas internas à circunferência. Cordas internas. Aqui, ó, eu tenho, ignora essa parte de cima, essas partes aqui. Vamos ver aqui o segmento PA, tá? PA. Isso daqui é uma secante à circunferência. Por que uma secante mesmo, Lene? Porque secante é uma reta que toca a circunferência em dois pontos, ó. Tocou no A e tocou no B. Essa daqui também é outra secante. Por quê? Porque tocou a circunferência no D e no C, tá? Então, eu tenho aqui duas retas secantes. Aqui eu tenho duas cordas internas. E nessa terceira situação, eu tenho aqui uma reta que tocou aqui o ponto B e o ponto C, uma reta secante, e uma outra que toca a circunferência num ponto só, que é uma reta tangente. Então, quando a gente estuda as relações métricas da circunferência, nós temos três posições possíveis. Retas que se encontram no interior da circunferência, são retas internas, duas retas secantes e uma reta secante e uma tangente. Que relação se estabelece? Se as retas se encontram no interior da circunferência, existe essa igualdade aqui, que diz o seguinte: a distância que vai de P até o ponto A, vezes a distância que vai de P até o ponto B, é igual a distância que vai de D até P, vezes a distância que vai de B até C. De novo, olhei para as cordas, se encontram no interior, a distância de P até A vezes a distância de P até B, que está na mesma corda, é exatamente igual à distância de D até P vezes a distância de P até C, tá? Então, as multiplicações se encontram na mesma corda, ó, PA vezes PB igual a PC vezes PD. Quando as cordas são secantes, a relação também se estabelece, ó, a distância que vai de P até A vezes a distância que vai de P até B é igual à distância que vai de P até C vezes a distância que vai de P até D. A gente fala assim, PA vezes PB igual a PC vezes PD. E a última relação que se estabelece é a relação de uma corda tangente e de uma corda secante. E qual é? Se eu pegar a distância de P até A da corda tangente e elevar ao quadrado, ela vai ser igual à distância que vai de P até C vezes a distância que vai de P até B. Eu vou ilustrar isso nesses exemplos a seguir. Ó, eu vou olhar para isso daqui, tentar entender essas cordas que eu coloquei aqui. Observa você, CD é uma corda interna à circunferência. AB é outra corda interna à circunferência. Então, eu poderia estabelecer uma relação dessa corda roxa com essa marrom, falando assim que CQ vezes QD vai ter a mesma distância de AQ vezes QB, tá?
Agora eu vou olhar outras duas cordas, PE e PA. O que é PE? É uma reta que toca a circunferência num único ponto. Ela é uma reta tangente. E essa PA? Ela é uma corda, uma reta secante. Por quê? Porque ela tocou a circunferência no ponto B e também tocou a circunferência no ponto A. Então, o exercício pedia assim: mostre aí um exemplo de corda secante. Seria essa que vai de P até A. Por que, Lene? Porque toca a circunferência em dois pontos, no ponto A e no ponto B. Agora, o exercício quer que você visualize aí uma corda tangente. O que é uma corda tangente? É uma corda que toca a circunferência num único ponto. Então, nós teríamos aqui PE. Um ponto comum às duas cordas. Ponto comum às duas cordas, ó. Eu tenho a corda CD, eu tenho a corda AB. O ponto comum entre elas seria o ponto Q, ok? Um ponto comum, o segmento tangente é o segmento secante. O segmento tangente é a P. O segmento, é isso mesmo, o segmento secante é a P. O segmento tangente é PE. Então, que ponto eles têm em comum? O ponto P. Uma corda. Corda, eu te falei que são as que se encontram no interior da circunferência. Então, eu tenho a corda que começa em A e termina em B. E eu tenho a corda que começa em C e termina em D. Tá? Sempre que eu estou representando o segmento, eu represento por esse tracinho em cima. Se for arco, por exemplo, BE, eu faria BE com aquela curva de arco em cima do que eu estou representando, tá? Então, segmento a gente representa com uma reta em cima de onde ele parte até onde ele termina. E arco eu represento com um arcozinho, né, em cima do que eu estou falando. Então, é B, é um arco, eu faria o símbolo de arco em cima. BC é um arco, eu faria o símbolo de arco. AC, arco, símbolo de arco. CQ, segmento, então um tracinho que representa segmento, tá bem? E a seguir, nesse próximo arquivo aqui, cabe a nós interpretar... Opa, desci demais. Cabe a nós, primeiro passo, interpretar que tipo de relações estão se estabelecendo na circunferência. Aí eu olho para o ponto P. Olha para cá com muita atenção, tá, pessoal? O que desse ponto P tá seguindo um segmento aqui. E ele tocou a circunferência em dois pontos. Então, que segmento ele é? Secante. Aqui embaixo também está tocando em dois pontos, no ponto D e no ponto C. Ele também é segmento secante. Que relação se estabelece entre dois segmentos secantes? PA vezes PB igual a PC vezes PD, tá? PA vezes PB igual a PC vezes PD. Lembrando que PA é a distância daqui até lá em cima, PB é a distância daqui até aqui. Na outra corda, PC vai daqui até aqui e PD essa parte aqui. Então, cordas secantes. Que relação se estabelece? PA vezes PB igual a PC vezes PD. Quem é PA? É a distância daqui até lá, é 5 mais x. Vezes PB, a distância daqui até aqui, que é 5. Vai ser igual a PC, 6 mais 4, vezes PD, que é 6, tá? Então, cordas secantes, PA vezes PB igual a PC vezes PD. Quem é PA é 5 mais x. Quem é PB é 5. Quem é PC, 6 mais 4. E PD, 6. Então, agora eu vou trabalhar algebricamente aqui, ó. 5 vezes 5 deu 25, mais 5x. 6 mais 4 é 10 vezes 6. Aqui eu apliquei a distributiva porque tinha x. Aqui eu já somei porque era apenas trabalhar uma parte numérica, tá? 6 mais 4, 10 vezes 6. Então, vou isolar o 5x no primeiro membro, aqui deu 60. Passo o 25 para o segundo membro, subtraindo 35. 35 dividido por 5, x deu 7. Então, essa medida que eu desconhecia das cordas secantes, ela mede 7, tá? Vou para o exercício de letra C.
Me pergunto novamente, que posição essas cordas têm? Corda secante porque tocou em 2 pontos, corda secante porque tocou em 2 pontos. Que relação se estabelece entre cordas secantes? PA vezes PB igual a PC vezes PD. Quem é PA? É daqui até aqui, é 8 mais 7. Vezes, quem é PB? 8. Isso vai ser igual a PC, y mais 19, vezes PD, y. 8 mais 7 é 15, vezes 8, igual a 19 vezes y, mais y vezes y ao quadrado. Olho para cá e vejo que vai aparecer uma equação do segundo grau. Vou organizá-la, ó. Y ao quadrado mais 19y, 15 vezes 8 deu 120, que passou para o segundo membro, menos 120, igual a zero. Como é que se resolve uma equação do segundo grau? Pode ser por Bhaskara ou soma e produto. Eu fui por Bhaskara. Delta, 19 ao quadrado, que deu 361, menos 4 vezes 1 vezes menos 20. Menos com menos deu mais 480. O delta deu 841. Fui calcular o y. Menos b, menos 19, mais ou menos a raiz do 841, que é 29, sobre 2 vezes 1. Menos 19 mais 29 deu 10, dividido por 2, 5. Menos 19 menos 29 deu menos 48, dividido por 2, menos 24. Observe você que eu estou trabalhando com medidas, né? Medidas de partes aqui, medidas de segmento. E não existe medidas de segmento negativo. Então, eu digo que o resultado negativo não convém e dou a resposta de que o valor de y que atende às cordas secantes é a medida 5, tá bem? Deu a equação do segundo grau, valor negativo não convém, fico só com positivo. E se der zero, Lene? Zero também não convém, porque não existe segmento de medida zero. Medida zero é sem medida, né? Então, a medida sempre que eu estou trabalhando com cordas precisa ser positiva. Essa outra aqui que eu trouxe para você, B e D, vamos nós novamente. Que posição essas cordas se encontram? No interior da circunferência. Que relação se estabelece entre cordas no interior de circunferência? A relação é o seguinte, eu tenho essa corda aqui, AB. Eu posso dizer que AP vezes PB é igual o produto das partes da outra corda, ó. AP é uma parte da primeira corda, PB é a segunda parte dela. PC é a primeira parte dessa corda, PD é a segunda parte. Então, PA vezes PB igual a PC vezes PD, que vai dar 5 vezes Y mais 6 igual a 6 vezes Y mais 3, tá? 5Y mais 30 igual a 6Y mais 18. Isolei o Y no primeiro membro, ficou menos Y igual a menos 12. Multipliquei por menos 1, porque Y estava negativo, Y deu 12. Então, a relação de cordas que se encontraram no interior da circunferência se estabeleceu e eu encontrei a medida de Y. Ela é 12, tá? Quando eu chego aqui na letra D, que eu olho para a posição das cordas, ó, eu tenho um ponto externo que eu vou chamar de P. A distância de P até aqui é PT, que é da corda tangente. E aqui eu teria PA e PB, tá? Você mesmo, quando pega o exercício, põe aqui essas informações do nome dos pontos para ficar mais fácil para você. A corda tangente é PT, a corda secante é P, B aqui e A lá, tá? Então, que relação se estabelece com corda tangente? Que a corda tangente ao quadrado, ela vai ser igual a PA vezes PB, que é a relação que se estabelece para a corda secante. Então, eu fui pegar as medidas, ó, PT, x ao quadrado, é igual a PA, 4,8 mais 2,7, vezes PB, 4,8. Somei aqui, deu 7,5, multipliquei por 4,8, deu 36. X ao quadrado, que era a corda tangente ao quadrado, né? Quadrado foi para lá em forma de raiz, x deu 6, tá? Então, o que você precisa nessa parte do conteúdo? Estabelecer se as cordas são secantes externas, se elas
se encontram no interior da circunferência e são secantes internas, ou se é uma tangente e uma secante. Se for ponto externo com duas secantes, PA vezes PB é igual a PC vezes PD. As cordas se encontram no interior da circunferência e ambas são secantes porque tocam em dois pontos. PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Há uma corda tangente e uma secante. A tangente ao quadrado é igual a PA vezes PB, ok? E aí eu trouxe aqui também um resumo das coisas que vimos hoje. Olha, primeiro, o que a gente viu? O que era uma reta secante? Reta secante é a reta que toca a circunferência em dois pontos. O que eu posso falar da distância do centro até a corda? Ela é menor que o arco, tá? O que é uma reta tangente? É uma reta que toca a circunferência num único ponto. O que eu posso falar do centro até esse ponto? Que tem a mesma medida do raio e forma com ele 90 graus. O que é uma corda externa? É uma corda que não toca a circunferência. Qual a distância do centro até a corda? É uma distância maior que o raio, tá? Depois a gente viu o que é ângulo central, é o ângulo que o vértice está na circunferência. O que é ângulo inscrito? É o ângulo que o vértice está na circunferência, tá? De novo, ângulo central, o vértice no centro. Ângulo inscrito, o vértice na circunferência. Que relação se estabelece entre o ângulo inscrito e central, que corresponde ao mesmo arco? É que o ângulo inscrito mede a metade do central, tá? E aqui eu já havia falado lá em cima, se você tem uma reta tangente e ela, em relação ao raio, eles sempre são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. E por último, a gente viu essas posições de relações métricas da circunferência. Cordas que se encontram no interior da circunferência, DE vezes EC igual a BE vezes EA. Cordas, aqui pode ser qualquer ponto, tá? Basta você compreender a ideia aí da multiplicação. Cordas tangentes, secantes à circunferência, PB vezes PA, PC vezes PD. Tá? E cordas, uma tangente e outra secante, a corda tangente ao quadrado é igual a PD vezes PC. Esses nomes dados aos pontos, eles vão variar. O que você precisa lembrar é da relação que se estabelece de medidas, ok? Então, eu vou aqui parar de compartilhar o nosso arquivo de hoje. Nós vamos conversar um pouquinho agora, você me aguarda aí um pouquinho. Eu vou parar a gravação.